Olá, nessa videoaula iremos lhe ensinar um pouco do tema lógica e como se aplica na matemática, junto com alguns exercícios para vocês mesmos fazerem. A lógica é um dos vários campos presentes na filosofia, usada muito em problemas matemáticos, científicos e no próprio cotidiano. A base da lógica tradicional foi formulada pelo filósofo grego Aristóteles e foi rebolada durante a Idade Média. Na segunda metade do século XIX, a lógica teve um grande desenvolvimento até chegar ao seu estágio atual, a lógica matemática ou simbólica. Os estudiosos de filosofia definem lógica como o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o que é correto e incorreto, o que é lógico e o que é ilógico. Por exemplo, quando jogamos uma bola de basquete em direção à cesta, que se encontra no alto, o lógico é que ela caia em direção ao chão, e o ilógico é que ela não caia e continue a subir para sempre para cima. A lógica é um tema que não necessariamente é contas, mas em alguns casos particulares, contas matemáticas, tais como equações, podem aparecer. Por este motivo, neste tema não há fórmulas e, em grande parte, não existem informações exatas que são necessárias para compreendê-la. Para entender um exercício de lógica e assim realizá-lo corretamente, é necessário compreender inteiramente o enunciado da questão, conseguindo retirar a maior quantidade de informações possíveis e organizá-las de uma boa maneira, pois a organização é um elemento essencial nesse tema. Isso seria um grande motivo de dificuldade em resolver problemas de lógica, pois não entender os enunciados ou se atrapalhar com as informações do mesmo são erros constantes cometidos por alunos. Outro elemento muito importante são as deduções que são constantemente feitas em problemas de lógica. Nesses exercícios, há muitos casos que precisamos deduzir algumas coisas, vendo se tais deduções são ou não são lógicas, e assim desclassificando as informações de deduções falsas com as dicas dadas pelo problema. Fazer essas deduções são um grande desafio na lógica, e ver por que elas são ou não são lógicas em relação à informação disponibilizada no enunciado são, com toda certeza, uma grande dificuldade nesse tema. Agora iremos lhe mostrar como fazer alguns problemas passo a passo. Em um dia de trabalho no escritório, em relação aos funcionários Ana, Cláudia, Luiz, Paula e João, sabe-se que Ana chegou antes de Paula e Luiz, Paula chegou antes de João, Cláudia chegou antes de Ana e João não foi o último a chegar. Nesse dia, quem foi o terceiro a chegar no escritório para o trabalho? A pergunta é: quem foi a terceira pessoa a chegar do trabalho? Para responder essa questão, precisamos fazer uma lista das informações dadas para nós no enunciado. A primeira informação: Ana chegou antes de Paulo Luiz, então colocamos em nossa lista tal informação. Mas, espere um pouco, temos que levar em consideração que o enunciado apenas fala que Ana chegou primeiro que Paula e Luiz. Então, não se sabe quem chegou primeiro entre a Paula e o Luiz. Assim, a ordem também pode ser assim. Em lógica, precisamos prestar muita atenção nas dicas dadas pelo enunciado para não afirmarmos nada de errado e assim errarmos todo o problema. Vamos para a segunda dica. Paula chegou antes que João. Acrescentando tal informação à nossa tabela, ficaria dessa maneira, ou da outra maneira. Vamos agora à terceira dica. Cláudia chegou antes que Ana. Acrescentando tal informação à nossa tabela, ficaria assim, ou da outra maneira. E agora, o que faremos? A terceira pessoa a chegar ao trabalho pode ser o Luiz ou a Paula. Bem, vamos ver a terceira dica. João não foi o último a chegar, pois percebemos que a ordem na direita não pode ser a verdadeira, pois o enunciado diz que o João não foi o último a chegar. Então percebemos que esta ordem é correta. Após descobrirmos a ordem verdadeira, fica fácil. É só vermos, seguindo tal ordem, qual seria a terceira pessoa a chegar. Viu? Não é tão difícil. Descobrimos a resposta do problema. A terceira pessoa a chegar no trabalho é a Paula. Bom, vamos ao segundo problema. Isaac e Alberto contavam muito empolgados o resultado da terceira Feira Anual Internacional de Ciências, realizada na Suécia. Na feira havia 3 competidores: Luiz, René e João.
Isaac disse que Luiz havia sido vencedor, com René ficando em segundo lugar. Já Alberto disse que João ganhou, com Luiz em segundo. Na verdade, nenhum dos dois contou inteiramente a verdade sobre os resultados da feira de ciências. O que ocorreu foi que cada um deu uma afirmação verdadeira e outra falsa sobre a classificação. Diga, qual foi a verdadeira classificação dos competidores? Primeiro de tudo, vamos ler este problema e analisar as informações importantes disponibilizadas no mesmo. Uma dica neste problema seria organizar as informações em forma de tabela. Então vamos lá. Bom, segundo o enunciado, há dois homens, o Isaac e o Roberto, que estão conversando sobre os vencedores de uma feira de ciências, cujos competidores são Luiz, René e João. Vamos transformar isso em uma tabela. O enunciado nos diz que Isaac disse que João foi o vencedor e René o segundo colocado. Já Alberto diz que João foi o vencedor e Luiz foi o segundo colocado. Para nos organizar, vamos colocar essas informações na nossa tabela. Assim, logicamente, os terceiros colocados serão os que faltam, sendo para a ordem do Isaac o João e para a ordem do Alberto o René. Vamos colocar isso na nossa tabela. Mas e agora? Qual ordem está correta e qual está errada? Para ajudar a responder tal pergunta, o enunciado nos diz que ambos não disseram toda a verdade. Eles disseram uma mentira e uma verdade. Analisando o que eles disseram, voltamos à tabela. Primeiro, vamos à ordem do Isaac. Caso a primeira colocação dele for verdade, a afirmação verdadeira do Alberto será logicamente a segunda. Assim, a ordem ficaria Luiz em primeiro e Luiz em segundo. Mas, espere um pouco. Se for assim, a resposta desse problema seria algo ilógico, já que Luiz não pode ganhar duas vezes. Assim, temos então que concordar que Isaac disse a verdade sobre a segunda colocação e Alberto sobre a primeira. Pensando nessa maneira, vemos que João foi o primeiro colocado, René o segundo e, logicamente, Luiz o terceiro. Temos que lembrar que não é possível Isaac e Alberto falarem a verdade sobre a mesma colocação. Ou seja, se Isaac disse a verdade sobre a segunda colocação, é lógico que Alberto não falou a verdade sobre ela, mas sim sobre a primeira colocação. Assim, a resposta do problema seria João em primeiro lugar, René em segundo e Luiz em terceiro. Terceiro problema. A figura mostra a localização dos apartamentos de um edifício de 3 pavimentos que tem apenas alguns deles ocupados. Sabe-se que 1. Maria não tem vizinhos no seu andar e seu apartamento localiza-se o mais leste possível. 2. Thaís mora no mesmo andar de Renato e 2 apartamentos a separam do dele. 3. Renato mora em um apartamento no segundo andar, exatamente abaixo do de Maria. 4. Paulo e Guilherme moram no andar mais baixo, não são vizinhos e não moram abaixo de um apartamento ocupado. 5. No segundo andar, estão ocupados apenas 2 apartamentos. Se Guilherme mora a sudoeste de Thaís, o apartamento de Paulo pode ser A. 1 ou 3, B. 1 ou 4, C. 3 ou 4, D. 3 ou 5, ou E. 4 ou 5. Uma dica para este problema seria desenhar o prédio e ele rabiscar suas anotações com canetinhas coloridas. Após ler todo o problema, vamos ler informação por informação. Primeiro vamos ler a primeira informação. Maria não tem vizinhos no seu andar e seu apartamento localiza-se o mais leste possível. Então colocamos em nossa lista e o desenho tal informação. Assim, Maria só pode morar nos apartamentos 5, 10 e 15. A seguir, vamos ler a segunda informação do problema. Thaís mora no mesmo andar de Renato e 2 apartamentos a separam do dele. Mas espera, essa informação ainda não é necessária para nós, já que ainda não sabemos onde Renato mora. Vamos então reservar tal dica e ver a terceira. Renato mora em um apartamento no segundo andar, exatamente abaixo do de Maria. Esta informação é importante. Ela nos informa que o Renato mora no segundo andar e exatamente abaixo de Maria. Vamos completando a nossa lista e o desenho.
Já que Maria mora sozinha e Renato no segundo andar abaixo dela, podemos deduzir que ele mora no apartamento 10 e Maria no acima dele, no apartamento 15. Ótimo, vamos colocar isso no desenho. Depois, o problema nos informa que Paulo e Guilherme moram no andar mais baixo, não são vizinhos e não moram abaixo de um apartamento ocupado. Assim, sabemos que Paulo e Guilherme não moram no apartamento 5, já que este se encontra abaixo de um apartamento ocupado, restando os apartamentos 1, 2, 3 e 4. Vamos completando a nossa lista e no desenho. Mas espere um pouco, não sabemos se Renato é o único que mora no segundo andar. E agora? Bem, vamos continuar lendo as dicas. No segundo andar estão ocupados apenas 2 apartamentos. Opa! Se há 2 apartamentos ocupados no segundo andar, quem mora e onde mora a outra pessoa? Ah, lembram aquela dica que pulamos pois não serviam para nada na hora? Bem, agora serve. A segunda dica nos diz que Thaís mora no mesmo andar que Renato, sendo os apartamentos dele separados por 2 outros. Se Renato mora no apartamento 10, Thaís mora a 2 de distância dele, sendo este o 7. Vamos adicionar isso na lista e no desenho. A última dica seria: se Guilherme mora a sudoeste de Thaís, sabemos que Paulo e Guilherme não são vizinhos e Guilherme mora a sudoeste de Thaís, que habita o apartamento 7, e no seu sudoeste estaria o apartamento 1. Assim, Guilherme mora no apartamento 1. Vamos completando a nossa lista. Se Guilherme mora no apartamento 1, Paulo só pode morar no apartamento 3 e 4. Assim, a alternativa certa é C. Agora lhe mostraremos alguns exercícios, sendo estes um fácil, um médio e um difícil para vocês fazerem, seguidos, é claro, com suas respostas. Math is a wonderful thing. Math is a really cool thing. So get off your act, let's do some math. Math, 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 math.